até os 30 minutos do segundo tempo, dos 9 desarmes do Flamengo no jogo, 9 recuperações de bola, 7 eram no campo de ataque. E por quê? Porque o Flamengo subiu a marcação com até 8 jogadores depois da linha do meio de campo. A grande dificuldade do Fluminense é a saída de jogo. Lembra que quem foi que falou? Douglas Costa falou, jogadores da Inglaterra disseram como é difícil marcar o Fluminense na saída de jogo. O Manchester City subiu e não conseguiu interceptar. O Flamengo subiu e interceptou. Interceptou com até 8 jogadores. O Varela subia, o Luiz Araújo vinha no jogo Barbosa, o Everton Cebolinha vinha do lado do Guga, subia o Pedro com os 2 zagueiros, subia o De La Cruz, subia o De Arrascaeta, subiu o Ayrton Lucas, e você tinha até 8 jogadores na recuperação de bola na frente. Aí ficou um outro mistério que o Igor ouviu também na coletiva. Quando a bola vinha no nosso goleiro, no Rossi, que aí era o outro lado, né? Porque aí o Flamengo fazia sempre, isso foi o que eu interpretei. Eu posso estar errado porque o Matheus Bach brecou a resposta do Tite. O Matheus Bach disse, não, nós vamos jogar contra eles de novo, provavelmente. O que é que ele tinha aqui? Ele voltava com o time para ter pelo menos 4 opções de passe. Então ele tinha o lateral, os 2 zagueiros, o outro lateral e o Pulgar que vinha aqui. Então ele tinha sempre a opção para sair da pressão do Fluminense. E ele não deu opção para o Fluminense sair da pressão. Esse foi o grande ponto de um time que até aqui tem um recorde. O recorde do Flamengo é Cantarelli, 1978 a 79, 1.044 minutos sem sofrer gol. O Rossi está no caminho de quebrar o recorde do Cantarelli, ser o goleiro que mais tempo passou sem sofrer gol na história rubro-negra. Muito bom. Me leva na mala, que está sempre aqui com a gente. Muito obrigada. Pergunta aqui, ó. Você tem VAR nessa prancheta? Tem. O PVC tem VAR na prancheta dele. Não é que nem o Campeonato Gaúcho. O Campeonato Gaúcho tem uma vantagem em relação ao Carioca. Tem um erro grosseiro do Campeonato Gaúcho, que é ter VAR apenas nas finais. A vantagem do Campeonato Gaúcho em relação ao Carioca é que o Gaúcho não mudou o regulamento no meio. Boa. Então, já a gente vai falar sobre isso. Era sem VAR. Vou me despedir do Igor, parabenizá-lo mais uma vez pela pergunta. Esse é o jornalismo que a gente quer ver nas coletivas, né, PVC? Valeu, Igor. Até a próxima. Valeu, gente. Até a próxima. Jogo muito interessante que a gente viu e tem mais ainda. O mata-mata do Carioca se aproxima. Enfim, mais detalhes para o PVC tratar na prancheta futuramente. Um abraço a todo mundo. Valeu, obrigadão. A gente coloca o Hernacito na nossa conversa. Ele não pôde participar do começo porque estava apurando. É uma máquina, né, PVC? Ele não para. E ainda não entrou, continua apurando. É essa máquina que não para. Vamos falar do Corinthians enquanto isso? Então, PVC. Tá digitando, tá aqui, ó, no telefone, freneticamente. Se você tiver uma pergunta para o Hernan, pode mandar aqui também no chat. Já ele tem sirene, hein? Temos movimentação no mercado da bola. Mas hora de falar do Corinthians, que perdeu para a Ponte Preta e pode ficar fora das quartas de final já na quarta-feira, se a Inter de Limeira vencer o São Paulo na rodada atrasada. A gente está vendo aí o primeiro gol do jogo, o único, né? 1-0. Foi logo no comecinho, né? Gol do Iago Dias. E aí a Ponte se fechou e deixou o Corinthians ter 80% da posse de bola e finalizar 29 vezes, PVC, mas só 4 foram no alvo. O Corinthians teve muita dificuldade. O Corinthians fez de novo aquele formato que a gente disse na semana passada. O Antônio Oliveira trabalha muito pelo número de atacantes. Então, se a Ponte tem um atacante enfiado só, ele não precisa dos 3 zagueiros. Ele pode até puxar o Ranieri, mas ele faz a saída de 2 para um atacante só. E empurra os 2 laterais ao mesmo tempo. Então, a gente já não está vendo mais, nem contra o Cianorte, nem contra a Ponte Preta, o Caetano como lateral. Quem está jogando como... E não precisa fazer linha de 5, porque você não tem 5 na última linha de ataque, como o Palmeiras faz, que chega com 5 na última linha. A Ponte chega com 3 ou com 4, então você demarca com 4 atrás. Não é esse o formato. Funciona para você jogar mais gente para o ataque. Só que teve um vacilo enorme. O Antônio Oliveira entende que não houve falta, mas na cobrança da falta o Carlos Miguel falha e sai o gol do Iago Dias, e depois o Corinthians tentou
compensar, empatar o jogo, não teve criatividade. Tem uma questão também do calendário que atrapalha jogar em Maringá na quinta-feira à noite e jogar em Itaquera no domingo à noite. Mas é do jogo. Isso acontece para um, acontece para outro. Não é esse o problema fundamental. Na semana passada, o Palmeiras jogou na quinta-feira, o Corinthians na terça e o jogo ficou 2-2 com o Palmeiras mandando no jogo. Esse resultado era fundamental. Se o Corinthians ganhasse os 3 jogos, se classificaria para as finais. Perdendo o jogo da Ponte, é muito difícil a situação corintiana. A gente tem a arte dos grupos. No grupo C, o Bragantino é o líder com 18 pontos e a Inter de Limeira tem 14 e o Corinthians só 10. Então, se a Inter de Limeira vencer o São Paulo na quarta-feira, vai a 17 pontos, aí o Corinthians não tem como alcançar. Então, o Corinthians depende do São Paulo. Só que o São Paulo, que está na arte do grupo D, que o JP vai colocar para a gente aí na tela, que empatou ontem com o Guarani, é o vice-líder do grupo D, mas tem os mesmos 15 pontos do São Bernardo. Então, uma derrota pode tirar o time do Carpini desse segundo lugar e da classificação para a próxima fase. Só que aí, mesmo diante dessa primeira derrota do Antônio Oliveira, a torcida corintiana aplaudiu muito o time do PVC. Dá para a gente ver que mudou o ambiente no Corinthians, né? A torcida entendeu que tem um problema anterior, que o time tem um começo de trabalho e que o time se esforçou muito para empatar o jogo. As 2 últimas bolas dos escanteios, embora sejam bolas paradas, não é um time extremamente criativo, mas não dá para ser um time extremamente criativo no 5º jogo do Antônio Oliveira. E com a entrada de jogadores, isso sempre é importante ressaltar, em comparação com o trabalho do Mano Menezes, não tinha Garro, não tinha Gustavo Henrique. Agora, o curioso é a situação do Yuri Alberto também, né? A história do Yuri Alberto ficou mal explicada. O Yuri Alberto tinha uma fratura na costela semana passada, uma semana depois, quem não joga é Gustavo Gomes com fratura no pé, e o Yuri Alberto está em campo. Na rodada seguinte, ficou mal explicada essa história. Até daquela história da expulsão merecida do Murilo, mas o lance foi menos do que se disse que tinha sido. O fato é que o Corinthians buscou a vitória, buscou o empate até as últimas 2 bolas, 2 escanteios cobrados pelo Garro. O primeiro, o Félix Torres cabeceia no chão, a bola passa rente à trave. No seguinte, já aos 51 do segundo tempo, último lance mesmo da partida, Félix Torres cabeceia na forquilha, na divisa entre a trave e o travessão, e a bola sai. Era para empatar o jogo. Do meu ponto de vista, merecia empatar o jogo, mas não conseguiu fazer o gol. A torcida entendeu o esforço e aplaudiu o Corinthians. Esse é um mérito que a torcida do Corinthians tem. É muito raro você ver vaia durante o jogo. Quando é para protestar, espera o apito final. E a torcida do Corinthians tem reconhecido sempre quando o time merece o aplauso. Ontem perdeu o jogo, mas foi aplaudido. E aí, PVC, a gente viu a Ponte fazer, né, esse 1-0 no Corinthians e já tinha feito 2-0 no São Paulo. Só 2 meses depois que escapou de um rebaixamento para a Série D, para a Série C do Campeonato Brasileiro. Não seria o caso do Carpini e do Antônio Oliveira encararem logo que o Paulista pode ser esse laboratório e focar nas próximas competições, que aí sim os adversários vão ser muito mais preparados que a Ponte Preta? Mas eu acho que o ponto é que o calendário como está, quando a Libertadores começa no dia 1º de abril, até chegar à decisão do campeonato, você tem só o Campeonato Paulista. Para São Paulo e para Palmeiras. É diferente para o Corinthians, que já estreou na semana passada. Então, quando tem Copa do Brasil, mas nesse momento só tem o Campeonato Paulista. Tinha a Supercopa, a prioridade era a Supercopa. Agora você tem o campeonato só para jogar. Então você vai jogar... Você está fazendo experiências. Eu acho que o Abel Ferreira do Palmeiras tem feito muitas experiências. Algumas delas foram criticadas na semana passada, porque não ganhou o jogo do Corinthians. Aliás, sofreu empate nos últimos minutos, nos acréscimos, e houve crítica em relação a isso. E no fundo, não é uma prioridade do clube. Ganhar o estadual não é que seja uma prioridade do clube. O problema é que a gente não consegue se convencer. A gente, como opinião pública, não consegue tratar o campeonato estadual como pré-temporada. Porque no primeiro empate você corneta o time. A gente passa o 4º jogo do São Paulo sem vencer. As pessoas começam a discutir se o Carpini tem que continuar ou sair.
Então, tem uma coisa que as pessoas chamam de cultura do futebol brasileiro e, na verdade, é o analfabetismo do futebol brasileiro. Se não ganhar o Campeonato Paulista, não ganhou. No caso do São Paulo, que voltou a ser campeão em 2021 do estadual e 2023 da Copa do Brasil. Para outros times, a situação é diferente. Para o Vasco é importante ganhar o estadual, para o Botafogo é importante ganhar o estadual. Cada time tem uma situação. Agora, precisa montar o time. E o São Paulo sofreu muito com os desfalques. Né? Ontem voltaram o Lucas e o Wellington Rato no segundo tempo em Campinas.